Muito cuidado com coisas que são interessantes e que fazem sentido, como, por exemplo, a volta de Jesus no ano 70. Muito ensinamento errado, muita doutrina tem sido feita em cima de coisas que são interessantes. Como assim? As pessoas entram nas plataformas sociais, nas redes sociais aí, e tem muita gente falando muita coisa. Agora, aquilo que você ouviu é algo extremamente interessante. Chamou a sua atenção porque você nunca tinha ouvido uma interpretação daquele jeito. É extremamente interessante. Chamou a sua atenção, ok? Não é por causa disso que quer dizer que é verdade. Eu nunca ouvi ninguém explicar desse jeito. Eu nunca ouvi ninguém falar desse jeito. Isso que esse camarada está falando faz todo o sentido. Pronto. E você aceita como a mais absoluta verdade. A hermenêutica bíblica, a arte de interpretar a Bíblia, tem 40 regras. Então, quando eu pego um texto, eu preciso submetê-lo a essas 40 regras para eu não fazer uma interpretação errada. Muita coisa, não é? Também concordo. Mas se você pegar 6 dessas regras, já vai evitar de você crer em heresias, crer em coisas erradas. E antes de continuar, eu quero dizer, eu respeito as pessoas que têm uma fé diferente, uma crença diferente, uma religião diferente. Eu estou aqui colocando a minha opinião, não criticando quem pensa diferente, ok? Eu respeito você que pensa diferente, porque também, afinal de contas, isso não vai fazer a menor diferença, ok? Dentro daquilo que eu já creio. Mas vamos lá, quais são essas 6 principais? Primeiro, Jesus é a chave hermenêutica. Jesus, não interessa que personagem escreveu ou falou, se não estiver batendo com o ensinamento de Jesus, esqueça. Segundo, analise o contexto. As pessoas têm mania de pegar uma porção, um pequeno texto da Bíblia e fazer uma interpretação. Se você não analisar tudo que é falado antes e tudo que é falado depois, vai virar uma heresia. 3, o texto original. Isso faz muito sentido. O Antigo Testamento escrito em hebraico, com algumas passagens em aramaico, e o Novo Testamento escrito em grego. Olhar no texto original muda muitas das nossas crenças. Em quarto lugar, qual era a cultura, o costume da época? Entende? A cultura e o costume da época vai te ajudar a elucidar muitas dúvidas aí. 5, a história. O que a história diz a respeito daquele texto que eu estou analisando? E em sexto lugar, analise quem escreveu, por que escreveu, para quem escreveu, o que estava acontecendo na época que o texto foi escrito, o que levou aquele autor a escrever aquilo ali, entende? Essas 6 regras vai evitar de a gente fazer uma heresia. E eu vou para uma delas agora, o texto original. Preste atenção, existem 11 teorias sobre a volta de Jesus, 11. As 3 mais fortes, as 3. 1, Jesus voltou no dia que ele ressuscitou. Ali foi a volta de Jesus. 2, Jesus voltou no ano 70, quando Israel, em especial Jerusalém, foi destruído. E terceiro, Jesus ainda vai voltar. Então, das 11, essas 3 são as mais fortes. As 2 últimas, Jesus voltou no ano 70, está ganhando muita força. Muita gente está crendo nisso. E aqui a quase maioria dos cristãos creem que Jesus ainda vai voltar. Mas por quê? As pessoas falam da volta de Jesus no ano 70 e falam coisas tão interessantes e que fazem tanto sentido que as pessoas tomam aquilo como verdade. Então vamos para o texto original. O verbo voltar no grego, o verbo voltar, nós vamos ter 3 palavras. Anacório, eu vou ali, daqui a pouco eu volto. Eu fui a São Paulo e voltei. Eu vou ao supermercado e volto em 2 horas. Então, ir e voltar. Anacório. A palavra estrefos, que é voltar, virar, fazer meia volta, né? Faça meia volta. Jesus usa lá em Mateus 5,39. Se alguém bater
do lado direito da sua face, volta-lhe também a outra, faz meia volta, entende? Essa é a palavra estrefos. E nós temos a palavra parousia, ou parousia, como queira, uma aparição real, visível, ok? Uma aparição real, visível e material. Acontece que os textos que você vai pegar dizendo que Jesus voltou no ano 70, um dos principais deles é Mateus 24, ali a palavra que está sendo usada é a palavra anacório e não a palavra parousia, entendeu? Só de entender num termo original já vai quebrar essa crença de que Jesus teria voltado. Ali, né, eu fui e voltei, eu fui e volto, eu vou e volto. Ele foi e voltou no ano 70, com o juízo sobre Israel. Mas ali, todas as vezes que ele está se referindo à volta no ano 70, a palavra está anacório, não está parousia. Diga-se de passagem, há 16 textos no Novo Testamento sendo utilizados a palavra parousia, ok? Não a palavra anacório. E, diga-se de passagem, o Apocalipse foi escrito entre o ano 92 e 96. Preste atenção. O João, ele foi exilado na ilha de Patmos. E quem exilou João na ilha de Patmos foi o imperador romano Domiciano. E Domiciano, ele reinou entre o ano 81 e 96. O Apocalipse teria sido escrito entre o ano 92 e 96. E lá no Apocalipse, não estou aqui falando das 16 vezes que o Novo Testamento fala a palavra parousia, ok? Mas várias vezes João vai falar, eis que venho sem demora, né? Em breve venho, eis que breve vou voltar, entende? Mas ele fala isso do ano 92 a 96. Se Jesus já havia voltado no ano 70, como João estaria falando da volta de Jesus depois do ano 92? E na carta, a primeira carta de João também, que foi escrito no ano 84, primeira carta de João foi escrita no ano 84, capítulo 3, ele falou assim, ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas quando ele voltar, vai ser manifesto aquilo que havemos de ser, depois do ano 70. Além dessas, tem vários outros textos, e mais os 16 textos que eu falei com você, que mencionam a palavra parousia. Mas as pessoas falam, ensinam de uma forma tão interessante, e que faz tanto sentido, que muita gente está acreditando. Eu estou falando de uma coisa, a volta de Jesus no ano 70, mas está assim de gente na internet falando coisas interessantes e que fazem sentido. Olha essas 6 regras de interpretação. O que Jesus ensinou, o contexto, a língua original, a cultura, o costume, a história, e quem escreveu, por que escreveu, quando escreveu, o que estava acontecendo quando foi escrito, ok?